Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum do ano B, dedicado a São Marcos. Na nossa reflexão de hoje, nossa homilia, nós vamos descobrir o verdadeiro culto ao Deus verdadeiro. Já na primeira leitura, tirada do Deuteronômio capítulo 4, versículos de 1 a 2 e de 6 a 8, Deus recomenda que Moisés recorde ao povo o que ele prescreveu para que se cumpra a lei. A essência dessa lembrança está na fidelidade ao Deus único. Os seus estatutos devem ser observados fielmente, sem alterá-los, e Deus cumprirá a promessa feita aos antepassados. Se colocados em prática, o povo terá sabedoria e será reconhecido por outras nações, porque Israel é um povo eleito por Deus e por ele será abençoado e protegido. A fidelidade a Deus está em cumprir o que está em sua palavra, sem acrescentar nem diminuir. A Sagrada Escritura é o que canonicamente consta dela, sem aumentar nem diminuir. É necessário conhecê-la para saber o que Deus quer de nós. Nela estão as normas necessárias para a nossa salvação. O que Deus inspirou foi escrito e por ser conhecido e praticado, isto é, viver a palavra de Deus, ser submisso a ela, amando-a como instrumento de salvação. É o que nós deduzimos, tiramos desse trecho tirado do Êxodo, do Deuteronômio. Já na segunda leitura, tirada de Tiago, capítulo 1, versículos 17 e 27, o apóstolo nos lembra os conselhos da sabedoria para conhecer o preço pago por nosso resgate. Os padres da igreja, comentando Tiago, nos lembra: o que Cristo nos pede pertence a Ele. Ele deu a sua vida por todos. Ele se ofereceu por todos. Não foste comprado por preço baixo. É o que nos lembra Santo Ambrósio. E continuando, quanto à obrigação de viver a Sagrada Escritura, lembra Clemente de Alexandria. A palavra do Senhor permanece como as profecias sobre a doutrina divina. Queridos irmãos e irmãs, é preciso buscar a vida em Deus. Que observe essas coisas, recusa as dos homens, colocando seu viver somente na vida divina. O que é da carne, fenece e morre, com a flor do feno, que hoje existe e amanhã não. Não troquemos o gesto falso pelo duvidoso. Já no Evangelho, tirado de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, depois 14 a 15 e 21 a 23, o Marcos nos faz uma pausa nos milagres para apresentar o ensinamento verdadeiro contrário aos preceitos farisaicos. E começa a pergunta dos judeus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos e comem com as mãos impuras? Jesus não entra no costume inventado por eles, mas aproveita para tratar do principal, a relação entre a tradição humana e a vontade de Deus. Jesus se coloca contra o conformismo falso, informando que a verdadeira tradição nasce do coração, isto é, do centro da personalidade, onde amadurece as opções livres e conscientes. Depois
contra as opressões externas de modelos sociais e opressores que provocam medo aos indivíduos. A opressão social é a hipocrisia. Não existe pior opressão social do que aquela gerada pelo equívoco e manipulação religiosa de algumas pessoas que faz passar a um modelo falso sobre religião e Deus. É um mecanismo que instrumentaliza Deus para controlar as opressões. Dessa forma, a vontade de Deus é exposta ao ridículo por eles, diante de normas humanas interesseiras de alguns pregoeiros. A partir desse encontro com os fariseus, Jesus, ao curar, dá alguns ensinamentos sobre o relacionamento com Deus e com o próximo. Ele retoma a discussão com os fariseus para dizer primeiramente à multidão e depois a explicação em particular aos discípulos. Não são as coisas interiores que podem tornar o homem puro, impedindo de se encontrar com Deus, mas o que sai do homem que o impede a comunhão com Deus. Ou seja, não são essas coisas externas que transformam o homem impuro, mas o que parte do seu coração. Depois, aos discípulos em particular, apresenta os obstáculos para uma comunhão com Deus, enumerando os vícios que nascem do homem. Os projetos maus que nascem do coração do homem e depois se tornam em atitudes e comportamentos viciam a comunhão do homem com Deus, ofuscando o reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, precisamos fazer uma opção, ou ficar com as coisas terrenas, ou ser terra fértil para os bens que vêm de Deus. Iniciamos o mês já da Bíblia, uma oportunidade para conhecer Deus em sua palavra, pelo estudo e reflexão, uma meditação diária. É o convite que nesse primeiro domingo do mês da Bíblia, através dessas leituras, nos são feitos, para que entremos nesse mistério de Deus, através da meditação, através da reflexão e através da sua própria palavra. E aqui permita-me lembrar, no nosso canal do YouTube, toda manhã nós colocamos uma pequena meditação em torno de 3 minutos, ou sobre a sabedoria, ou sobre o comportamento evangélico, ou sobre a nossa vida com Deus. Que este mês da Bíblia nós possamos entrar nesse mistério de Deus e praticar tudo aquilo que Ele nos dá em sua palavra, renunciando às coisas mundanas para que as divinas possam florescer em nós. Que tenhamos uma boa semana, um bom domingo, que sejamos instrumentos de Deus. E abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com as vossas vidas. Dei frutos com a palavra de Deus. Amém.